E aí, pessoal, tudo bom? Olha, nós vamos começar nessa primeira videoaula a introduzir o assunto de geometria analítica, certo? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver a distância de dois pontos e o ponto médio de um segmento, ok? Mas antes disso, a gente precisa pegar algumas bases, né? Alguma coisa para base, como por exemplo, o plano cartesiano. Temos que relembrar isso daí. Vocês já viram isso no primeiro ano, mas vamos relembrar. O que seria o plano cartesiano? É aquele sistema de eixos, certo? Né? Que contém dois eixos, né? Um sistema que contém dois eixos, onde a gente chama um de eixo X e outro de eixo Y, tá certo? Aí o que acontece? Vamos pegar aqui o plano cartesiano, tá vendo? Eixo X e eixo Y. Esse ponto de encontro dos eixos é chamado de origem, é o ponto de coordenada 0 e 0. 0 para x e 0 para y, ok? Esse eixo x é chamado também de eixo das abscissas. E o eixo y é chamado de eixo das ordenadas, ok? Bom, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, né? Divide o plano em quatro partes, que são chamados de quadrantes, ok? Que são contados nessa ordem, né? No sentido anti-horário a partir da parte positiva do eixo X, ok? Bom, prosseguindo aí, nós vamos ver as coordenadas no plano, né? Que a gente já viu que todo ponto tem duas coordenadas, uma coordenada x e a outra coordenada y. Olha o exemplozinho do ponto P. Esse ponto P é o ponto P de coordenadas 3 e 4. Aí o que acontece? O 3 é a abscissa do ponto P, né? A coordenada x. O 4 é a ordenada do ponto P, é a coordenada y, né? Do eixo y, certo? 3 e 4, ou seja, 3 e 4 são as coordenadas do ponto desse ponto P, que em geral, né, essas coordenadas do ponto P, elas são escritas da forma o ponto P, né, em letra maiúscula, e as coordenadas x e y separadas por vírgula. Os valores são separados por vírgula, certo? Bom, aí nesse caso aí, agora ainda no plano cartesiano, né, nós temos que observar os sinais dos valores, né, que a gente vai representar no plano. Então, se eu pego um ponto em que as coordenadas são positivas, né, as duas coordenadas são positivas, esse ponto vai estar no primeiro quadrante. Ó, o x é positivo e o y é positivo. Agora, se o x é negativo e o y é positivo, esse ponto já vai estar no segundo quadrante. Se os dois foram negativos, os dois valores negativos, terceiro quadrante. Se o x for positivo e o y negativo, esse ponto vai estar no chamado quarto quadrante, tá certo? Bom, e obviamente, se tiver ali no ponto de encontro, é a origem, certo? De coordenada 0 e 0. Se estiver em cima do eixo x, isso quer dizer que a coordenada y vai ser 0. E se estiver em cima do eixo y, isso já quer dizer que a coordenada x, que vai ser, por sua vez, 0, certo? Bom, distância entre dois pontos no plano cartesiano, certo? Então, vamos supor que eu tenho dois pontos, A e B, certo? Dados esses dois pontos, né, eles vão ter coordenadas x de A e y de A. O ponto B, x de B e y de B, que vão ser representadas da seguinte forma aí no plano cartesiano, tá vendo? Ponto A e ponto B, com as suas respectivas coordenadas. A distância entre eles, né, a menor distância, é sempre uma reta. Como é que a gente vai fazer para achar essa distância? Vamos prolongar aí esse segmento paralelo ao eixo X, formando o que a gente chama de triângulo retângulo. E como nós já sabemos, em todo triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, certo? Que é o que a gente vai aplicar para poder achar a distância entre esses dois pontos, o teorema de Pitágoras, que ele diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, o segmento AB, que é o que a gente quer, é a hipotenusa, e os outros dois segmentos, que vão ser BC, né? A diferença aqui, BC e AC, que vão ser os chamados catetos. Então, AB ao quadrado, né, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como é que eu calculo AB ao quadrado? AB ao quadrado vai ser o segmento BC. O segmento BC vai ser o x de B menos o x de A. O segmento AC vai ser o y de... Como ele está na vertical, né,
vai ser o y de B menos o y de A. Ou seja, para achar a distância do ponto A para o ponto B, para achar o comprimento do segmento AB, basta fazer a raiz quadrada, né, porque eu vou aplicar a raiz quadrada ali para tirar o quadrado do AB, a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado, ok? Essa é a nossa fórmula. Isso é o que nós vamos utilizar para calcular a distância entre dois pontos no plano. Quer ver? Vamos fazer um exemplozinho com números que vocês vão ver que é bem tranquila. Calcular a distância entre os pontos A e B. O A tem coordenadas menos 3 e menos 11 e o B tem coordenadas 2 e 1. Observe a fórmula, né, que a gente viu anteriormente. Tem ali, ó. Quem seria a coordenada x do ponto B? A coordenada x do ponto B é 2. E a coordenada x do ponto A é menos 3. Por isso que ficou 2 menos menos 3 ao quadrado. Um menos é da fórmula e outro menos é do 3. A mesma coisa acontece com as coordenadas y. Quem é o y do ponto B? O y do ponto B é 1. E o x do ponto B, do ponto A, o y do ponto A, desculpa, eu estou atrapalhando. O y do ponto A é menos 11. Por isso que ficou 1 menos menos 11, certo? Que aí você, a gente fazendo um joguinho de sinal, vai fazer o quê? Menos com menos, você já sabe que dá mais 2 mais 3 ao quadrado, mais 1 mais 11 ao quadrado, tudo na raiz. 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, que vai dar 25 mais 144, que vai dar 169, ou seja, a distância do ponto A para o ponto B vai ser 13, tá vendo? Bem simples. Vamos fazer um outro exemplo agora. Pegar um outro exemplozinho, exemplo 2, que é um pouquinho mais complexo. Se o triângulo de vértices dos pontos A, B e C é retângulo, certo? E em B, então K é igual a... Aí, a resolução já aparecendo aí para vocês. Ó. Então, nesse caso aí, a gente tem que observar o seguinte, ó. Nós vamos calcular 3 distâncias, certo? 3 distâncias. Já está até querendo fugir. 3 distâncias. E o que vai acontecer? Eu vou calcular a distância de A até C, de A até B e de B até C. Tá vendo? Então, a distância de A até B, de A até C, desculpem, de A até C vai ser 2 menos 0 ao quadrado, mais K menos 0 ao quadrado, igual a 3 menos 0 ao... Ou igual a 3... Não, desculpem. 2 menos 0 ao quadrado, mais K menos 0 ao quadrado. A distância de AB, a distância de AB, a distância de AB vai ser o quê? A distância de AB vai ser 3 menos 0 ao quadrado, mais 1 menos 0 ao quadrado. E a distância de BC vai ser 3 menos 2 ao quadrado, mais 1 menos K ao quadrado. A gente resolvendo essas operações, nós vamos achar 2K igual a 8. Ou seja, K igual a 4, certo? Só resolver os parênteses, elevar ao quadrado e simplificar. Aí achamos K igual a 4. Bom, vamos agora para ponto médio de um segmento. Olha, observe que o ponto M divide o segmento AB em dois segmentos congruentes, AM e AB. Repare aí, ó. Então esse ponto M divide o segmento AB em dois segmentos congruentes, que têm a mesma medida. Ele é chamado de quê? De ponto médio, porque ele está exatamente no meio. Então como é que eu vou fazer para calcular isso daí? Para determinar o x do ponto médio, basta pegar a coordenada de x do ponto A mais aí x do ponto B e dividir por 2, ou seja, tirar a média. Não é ponto médio? Você tira a média, soma e divide por 2. A mesma coisa para achar o y. Pega o y de um mais o y do outro e divide por 2. Aí vocês vão ter as coordenadas do ponto médio. X do ponto médio é x de A mais x de B sobre 2. O y do ponto médio é y de A mais y de B sobre 2, certo? Bom, vamos pegar um exemplozinho aí, ó. As coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades A, 5 menos 2 e B, menos 1 e menos 4 são. Como é que eu vou achar o x do ponto médio? X do ponto médio, pego o x de A, que é 5, e somo com o x de B, que é menos 1, que vai dar 2. O y do ponto médio vai ser menos 2, né? Vai ser menos 2, certo? Vai ser menos 2, ok? Voltando lá, né, na questão do primeiro exemplo. Né? Então vai ser menos 2 somado com menos 4, que dá menos 3 quando eu divido por 2, certo? Aí o ponto médio vai ser 2 e menos 3, ok? Outro exemplozinho, exemplo 2, ó, que é agora, se
tem aí os três pontos, 2 e 1, 3 e 3, 6 e 2, né? São os pontos médios dos lados de um triângulo. Quais são os seus vértices? Aí nós vamos fazer o oposto agora, tá vendo? Está aparecendo aí. Vai calculando, só que acontece? Ele está dando o ponto, ele já está dando o ponto médio e quer os valores. Aí você vai fazer o quê? Resolver o sistema. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, ele dá o ponto médio, porque quando ele quer o ponto simétrico, quer dizer que ele está dando o ponto médio com relação àquele ponto. Então você vai fazer o quê? O esquemazinho aí, o Q vai ser o ponto médio, ele dá o ponto P e a gente quer o ponto R. Só é aplicar a formulazinha. Menos 2 é o ponto médio, A e 1 são os valores, né? Que a gente tem, A mais 1, os X de R e o X de P, e divide por 2. Resolvendo isso daí, eu vou achar A igual a menos 5. A mesma coisa para achar o Y, que é 3. O Y de Q, que é o ponto médio, 3. Aí eu pego B, somo com menos 1, né, mais com menos dá menos, e divido por 2. Resolvendo isso daí, eu acho B igual a 7. Então o ponto R vai ser menos 5 e 7, ok? Bom, agora é com vocês, né? Vou mandar a atividadezinha para vocês darem aquela praticada, ok? Você vai pegar aí os exemplos do vídeo, observar com calma e resolver as atividades que vão ser enviadas para vocês e aguardo o retorno, certo? Até a próxima, pessoal!